concluídas, certo? Concluídas as deliberações sobre o processo, passamos agora à parte final da nossa reunião. Alguns dos senhores diretores desejam incluir alguma matéria da pauta para deliberação? Por favor. Tem um processo. Passos. Eu também tenho. Diretor Fenelon. Por favor, diretor Passos. O processo que eu estou propondo aos senhores extra-pauta trata da alteração da resolução número 30 da ANAC de 21 de maio de 2008. O objetivo é submeter à deliberação da diretoria a proposta encaminhada pela Superintendência de Relações Internacionais atinentes ao gerenciamento de segurança operacional no escopo da Resolução 30, visando o alinhamento com a documentação técnica, nossa, com os anexos da ICAO, no que concerne à segurança operacional. Especificamente, esse diretor é o sponsor do projeto prioritário da auditoria da ICAO, que ocorrerá na semana que vem. Por isso, e os processos da SRI também estão no rol de processos alocados para a relatoria desse diretor. E em função da iminência da auditoria, da necessidade de aprovação disso, para a auditoria, né, eu vi os aspectos de relevância e urgência da matéria, conforme justificado pela área técnica. E aí eu perguntaria aos senhores se posso fazer o relatório. Senhores, de acordo. Sim, concordo. Aprovada a inserção na pauta, por favor. Ok. E no despacho 28/2015, de 4 de novembro de 2015, a área técnica apresenta argumentos para a necessidade de atualização da Resolução 30, de 21 de maio de 2008. Dentro dos aspectos mais relevantes da matéria, como a premente auditoria da ICAO, que será semana que vem, a SRI aponta os seguintes argumentos. No escopo da auditoria a realizar-se em novembro de 2015, está prevista a avaliação de questões de protocolo relacionadas à capacidade do Estado brasileiro em internalizar no marco regulatório nacional as regulamentações técnicas internacionais e respectivas atualizações e emendas. Nesse sentido, conforme apresentado em reuniões preparatórias, deve ser buscada a maior amplitude possível de evidências nacionais que exemplifiquem a execução do procedimento em tela, de forma que se comprove a capacidade do Estado na vigilância da segurança operacional. Informamos que a remoção da lista de documentos que constava do anexo 1, fluxo de documentos da Instrução Normativa 16, de 18 de dezembro de 2008, por meio da publicação da IN 89, de 14 de setembro de 2015, com novos procedimentos de tratamento de documentos técnicos internacionais, em adição aos respectivos manuais e procedimentos internos à ANAC, sanaram consideráveis demandas no processo de constituição de evidências. Porém, em um cenário de necessidade de documentação de suporte para a presente preparação, bem como com a publicação do anexo 19, Gerenciamento de Segurança Operacional, em julho de 2013, viu-se ressaltada a necessidade de atualização do rol de documentos técnicos da OACI constantes do parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução ANAC 30, de 21 de maio de 2008. Oportunamente informamos que, dada a simplicidade e objetividade da proposta de alteração, julgaram desnecessária a consulta à Procuradoria Federal, junto à ANAC, nos termos da IN 17, de 13 de janeiro de 2009, bem como se fundamenta a presente solicitação de análise e parecer com eventual submissão da minuta para apreciação extrapauta na próxima reunião de diretoria. Desse modo, rogamos o reconhecimento da urgência relevante da presente proposta de alteração de ato normativo e a realização dos procedimentos ora pleiteados. Diante desta argumentação apresentada e reconhecendo a relevância e urgência da matéria dos processos da agência
e reconhecendo também a simplicidade de simples inserção do anexo 19 na lista dos temas do assunto, ou seja, extremamente simples, eu considero que o pleito adequado, em termos, inclusive, da desnecessidade de submissão à Procuradoria, né, e este é o relatório. Um comentário, senhores? Tá. Eu voto a favor, diretor. Dessa forma, de posse dos documentos e informações constantes do processo relatado, observadas as disposições legais sobre o assunto, particularmente o que consta do despacho 28/2015 da SRI, e considerando haver fundamentações fática, técnica e regulamentar suficientes, sem suporte à proposta, e ainda considerando que a decisão adotada por esta autarquia não contraria o interesse público e não compromete a segurança de voo, voto favoravelmente à aprovação da resolução que altera a resolução 30 da ANAC de 21 de maio de 2008 para a inclusão do anexo 9, gerenciamento de segurança operacional. É como voto, senhores. Aprovado? Acompanho, presidente. Aprovado. 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 Diretor, tem mais um processo? Não. O meu é um só. Então, diretor Fenelon. Eu tenho 2 processos. O primeiro é referente... Só 2. Não, eram 3, mas vão ser só 2. Um eu vou pautar para não ter... Está dentro do prazo, então eu preferi, mesmo estando pronto o voto, eu preferi pautar para outra. O primeiro processo trata de uma autorização de funcionamento no país de empresa de transporte público internacional, a Dirus Alas Uruguai. Eu não vejo nenhum motivo para não colocar em pauta estando pronto o voto e pergunto se os senhores estão de acordo. Para começar a operar? Isso. Ok. De acordo. De acordo. Vieram-me conclusos os autos relativos ao expediente protocolizado pela sociedade empresária Dirus S.A. Alas Uruguai ou Alas U, empresa do Uruguai com vistas à obtenção de autorização de funcionamento no país como empresa de transporte aéreo público internacional regular de passageiros e carga nos termos do artigo 205, inciso 2º da Lei número 7565, de 19/12/86, o qual recebo para relatoria e submissão à diretoria colegiada da Agência Nacional de Aviação Civil. A instrução processual está devidamente explicitada no parecer da Gerência de Outorga de Serviços Aéreos da Superintendência de Regulação Econômica, parecer número 185, de 30 de setembro de 2015, o qual adoto como parte integrante deste relatório apenas no que tange aos fatos ali noticiados, por considerar que contém as informações necessárias à apreciação do pleito. É o relatório. Um comentário? Voto, por favor. Desculpa, só um segundo. Conforme a análise técnica formulada pela Gerência de Outorga de Serviços Aéreos da Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado, constante do parecer acima citado, verificou-se que o instrumento de nomeação de representante legal atribui à senhora Tatiana Rego e Silva os poderes listados a seguir, atendendo de forma satisfatória às exigências do artigo 208 do CBA, o qual exige que as empresas estrangeiras autorizadas a funcionar no país devem manter representante no Brasil com plenos poderes para tratar quaisquer assuntos e resolvê-los definitivamente, inclusive para o efeito de ser demandado e receber citações iniciais pela empresa. Ademais, foi regularmente apresentado o competente termo de aceitação, no qual a representante legal nomeada declara aceitas as condições em que é concedida autorização e atendimento ao artigo 207 do CBA. Ressalte-se que,
A presente aprovação se refere à autorização de funcionamento no Brasil da empresa estrangeira Dirus, sendo que a outorga da autorização para operar fica condicionada ao cumprimento pela empresa das exigências previstas no artigo 212 do Código Brasileiro de Aeronáutica e demais requisitos dispostos na regulação aplicável. Desta forma, recebo os autos para julgamento pela competência concedida pelo artigo 12º, inciso 3º da Lei número 11.182 de 2005 e o disposto no artigo 6º do Regimento Interno desta agência, bem como ante a fundamentação ora apresentada e o parecer favorável da Gerência de Outorga de Serviços Aéreos, voto pela expedição de autorização para funcionar no Brasil a Sociedade Empresária Dirus como empresa autorizada de transporte aéreo público internacional regular de passageiros e cargas, nos termos do artigo 205 da Lei 7565 de 1986. É como voto. Aprovado? Acompanho. Aprovado. Aprovado, então. E aprovada a inserção na pauta. A gente já tinha declarado também. Próximo processo. Não, realmente são 3 processos essa pauta. Eram 4 e viraram 3. O segundo processo é também uma autorização operacional para explorar serviço aéreo público especializado na atividade aeroagrícola. Pergunto se os senhores autorizam a inserção na pauta. Autorizado. Trata-se de expediente protocolizado pela Sociedade Empresária Aeroagrícola Santa Maria Limitada em 25 de 6 de 2015, com vistas à renovação de sua autorização operacional para explorar serviço aéreo público especializado na atividade aeroagrícola, o qual recebo enquanto diretor da ANAC. A interessada obteve autorização para explorar serviço aéreo público pela decisão número 261 de 2009, válida até 30 de 6 de 2015. Os autos chegaram a este gabinete em 3 de 11 de 2015. Desta forma, considerando-se o vencimento da última autorização, o pedido será tratado como nova autorização para operar. A instrução processual está devidamente explicitada no parecer da AGEOS, número 220, o qual adoto como parte integrante deste relatório apenas no que tange aos fatos ali noticiados, por considerar que contém as informações necessárias à apreciação do pleito. É o relatório. Comentários? Voto, por favor. Conforme avaliado pelas áreas técnicas envolvidas, restou consignado nos autos que a empresa demonstrou se encontrar em condições legais para a exploração de serviço de transporte aéreo público especializado na atividade aeroagrícola, sob o ponto de vista jurídico, econômico e operacional. Por isso, voto favoravelmente à aprovação do pedido de autorização operacional da Sociedade Aeroagrícola Santa Maria, ante a demonstração de inteira conformidade com os requisitos determinados pela Portaria 190 de 2001, bem como com disposto na Lei 7565 de 86. É como voto. Acompanho, presidente. Aprovado? Aprovado. Aprovado, então. O terceiro processo que eu solicito a inclusão extra-pauta é referente ao pedido de isenção para o aeroporto de Salvador. Tendo em vista que nós estamos avaliando vários desses pedidos, inclusive 2 foram avaliados na presente reunião, eu pergunto se posso incluir esse processo também em pauta. Senhores, acho que é importante só justificar que a importância de certificação de todos esses processos, de todos os aeroportos, essas isenções são os itens finais dele, né? Até para a semana que vem. Sim, sim. Da nossa auditoria. Sem dúvida. Reiterando que a certificação dos aeroportos e a avaliação desses pedidos de isenção são extremamente relevantes para a auditoria que nós vamos passar na próxima semana da USOAP. Aprovado, então? Pode incluir? Por favor. Os autos relativos ao processo em referência foram recebidos pela Diretoria 4 para deliberação por meio do despacho número 305, em 27 de outubro de 2015, em resposta à diligência prévia para a complementação da instrução processual. Conforme disposto na nota técnica número 16 da Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária, propõe-se à diretoria colegiada da ANAC a concessão de isenção de cumprimento de requisito do item número 154.217E1 do RBAC 154,
referente ao afastamento entre pista de táxi, taxiway e pista de pouso de decolagem, runway, para o Aeroporto Internacional Deputado Luiz Eduardo Magalhães, localizado em Salvador, Bahia. A proposta originou-se na Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária, conforme disposto nos artigos 41 e 42 do Regimento Interno da ANAC. A CIA fundamenta-se no RBAC 11, Procedimentos e Normas Gerais para a elaboração de regras e emendas aos regulamentos brasileiros de aviação civil, cujos itens 11.25 e 11.27 tratam da petição e tratamento para concessão de isenção. Ademais, nos termos do RBAC 154, projeto de aeródromos, emenda 1, aprovado pela resolução número 238 de 12 de junho de 2012, o próprio item número 154, 2.217, prevê que pode ser permitido operar com distâncias de separação menores em um aeródromo existente, se um estudo aeronáutico indicar que essas distâncias não irão afetar a segurança ou a regularidade das operações das aeronaves. A esse respeito, a Instrução de Aviação Civil Normativa, IAC 154, de traço 1001, de 18 de novembro de 2004, estabelece o termo de referência para estudo aeronáutico de forma que o MPR CIA 200-R1 de solicitação de isenção de requisitos da CIA e o artefato metodologia para avaliação de separação de taxiway e runway estabelecem os procedimentos de análise da concessão ora pretendida. Conforme apresentado na nota técnica número 16 de 2015, o aeroporto está inserido no processo de certificação operacional da ANAC, regido pelo RBAC 139. O despacho número 256, de 3 de setembro de 2015, destaca que o prazo para o aeroporto obter o certificado operacional expirou em 30 de junho de 2015. No âmbito desse processo, foi identificada a necessidade de avaliação de risco, considerando a inconformidade relativa ao item número 154.217 do RBAC 154, quanto à distância mínima para a separação entre o eixo da pista de taxiway alfa e o eixo da pista de pouso e decolagem runway 10/28. Para tanto, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária apresentou a petição de isenção por meio do ofício número 363, recebido em 25 de 3 de 2015, tendo em vista o processo de certificação operacional do Aeroporto de Salvador. Posteriormente, o ofício 389, recebido em 30 de 3 de 2015, atualizou a referida solicitação de isenção em caráter permanente para o item número 154.217 do RBAC 154, relativo às distâncias mínimas para a separação entre o eixo de uma pista de táxi e o eixo de uma pista de pouso e decolagem, solicitando à agência permitir, quando em IMC, as operações com o distanciamento existente, 159 metros, entre a pista de pouso e decolagem e a taxiway paralela à taxiway A, alfa, para as aeronaves até o código Charlie. Para as aeronaves de código Delta e Eco, permanece a restrição operacional de simultaneidade na runway 1028 e taxiway alfa. Os documentos, petição de isenção definitiva número 001, análise de impacto sobre a segurança operacional número 002, bem como as informações constantes do ofício número 1237 de 2015, recebido em 23 de outubro de 2015, configuram-se como estudo aeronáutico apresentado e que subsidiaram as análises técnicas realizadas pela agência para a presente proposta de concessão de isenção. A nota técnica número 16 de 2015 da Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária declara que a documentação enviada pelo operador do aeroporto foi analisada tendo em vista a validade e coerência dos argumentos e procedimentos apresentados. Os dados apresentados foram considerados íntegros e confiáveis. Julgou-se como estendido o mesmo reconhecimento das informações para os dados posteriormente submetidos. O operador do aeroporto informa que a distância entre a taxiway A e a runway 1028 é de 159 metros. Conforme tabela C1 do RBAC 154, a presente configuração viabiliza a operação simultânea de aeronaves em condições visuais. Para a operação de pista por instrumento, IFR, o referido distanciamento não atende aos requisitos mínimos de 168 metros para aeronaves código Charlie, 176 metros para aeronaves código Delta e 182,5 metros para aeronaves código Eco. Isso posto, o aeroporto reconhece
a necessidade de manter a restrição operacional de simultaneidade de operações IFR na Runway 1028 e Taxiway Alpha para aeronaves de código Delta e Echo, em combinação simples ou mista com demais aeronaves, conforme evidenciado pela Carta de Acordo Operacional 10/18/2015, de 20 de março de 2015, entre o Aeroporto de Salvador e o Destacamento de Controle de Espaço Aéreo de Salvador, DTCEA-SV. A esse respeito, informa-se que as aeronaves de código Delta e Echo representam apenas 2% e 1% do mix de aeronaves que operam no aeroporto. Por outro lado, aeronaves de código Charlie representam mais de 80% das operações no aeroporto de Salvador, de forma que a restrição à operação simultânea para naves dessa categoria na Runway 1028 e na Taxiway Alpha restam representativas. A nota técnica destaca que o estudo aeronáutico aponta condições meteorológicas favoráveis da região em que se situa o aeroporto, de modo que, em 2014, a visibilidade se manteve acima dos mínimos para a operação VFR, com 96% do tempo acima de 5.000 metros de visibilidade e 96,5% do tempo acima de 1.000 metros, 1.500 pés de teto. Repetindo, acima de 1.500 pés de teto. Assim, condições meteorológicas por instrumento IMC referem-se a apenas 4% do tempo. De 2010 a 2014, os referidos percentuais foram inferiores e a visibilidade e teto não estiveram inferiores aos mínimos necessários para a operação CAT-1, visibilidade de 800 metros e teto de 200 pés, de forma que não houve demanda de fechamento do aeroporto por condições climáticas. O estudo aeronáutico estabelece ainda uma abordagem para separação lateral entre aeronaves na taxiway e na runway, baseadas na análise da distância crítica entre pontas de asa para naves que se encontram em pistas com os distanciamentos regulamentares, sendo definida como 117,5 metros para aeronaves código Echo. Observou-se para aeronaves código Charlie simultâneas menores riscos de ocorrência de incidentes no cenário operacional de Salvador, que em um aeroporto que atenda o mínimo previsto para o código Echo. O estudo analisou ainda a probabilidade de colisão entre aeronaves pela metodologia ACRP Report 51, utilizada como referência nos pedidos de isenção na Federal Aviation Administration, na FAA. No aeroporto de Salvador, o objetivo desta análise é avaliar possível colisão para o caso a aeronave código Charlie, utilizando a runway, venha a perder o controle e sair da pista, veer off, atingindo a aeronave código Charlie, que esteja taxiando na taxiway paralela. Foram obtidos valores de probabilidade da ordem de 10 a menos 8 e 10 a menos 9, aceitáveis em relação ao limite de 1 a 10 a menos 7 preconizado pela IAC 154-1001. Sob a aplicação da metodologia para avaliação da separação taxiway-runway, realizou-se os testes de rejeição e aceitação da proposta do aeroporto para avaliar a compatibilidade com o nível de risco aceito pela agência. Aplicados os testes de rejeição, o cenário de distanciamento de 159 metros não foi rejeitado. Em relação ao teste de aceitação, a área técnica aceitou o cenário operacional com a presença da aeronave código Charlie na runway 1028 e na taxiway Alpha, de resultado médio de risco de 1,3 a 10 a menos 7 para o aeroporto de Salvador, calculado pela análise de risco quantitativa baseado no modelo matemático LRS-ARA, Lateral Runway Safety Area Risk Analysis, sob dados de condições meteorológicas no ano de 2014. Confirmadas a fundamentação e motivação da petição de isenção, bem como elencados os aspectos da análise técnica, propõe-se a minuta de decisão a concessão de isenção de cumprimento do requisito do item número 154.217-E1 do RBAC 154 no Aeroporto Internacional de Salvador. Os termos da presente proposta de decisão são semelhantes aos já aplicados anteriormente, por exemplo, para o Aeroporto Internacional Pinto Martins em Fortaleza, por meio da decisão 127 de 16 de outubro de 2015. Nesse sentido, para o Aeroporto de Salvador, o artigo 1º propõe a concessão da isenção permanente sob condições meteorológicas por instrumento, IMC, para o cenário operacional de utilização simultânea da taxiway Alpha e runway 10/28,
para aeronaves até letra código Charlie. Nos termos do artigo 2º, a isenção é condicionada à reavaliação pelo operador do aeroporto do cenário operacional no que ocorrer primeiro: a. Quando a média móvel dos últimos 5 anos da ocorrência de condições meteorológicas por instrumento IMC aumentar 5 pontos percentuais em relação à média do período de 2010 a 2014. B. Quando a participação de aeronaves que realizam operações regulares com letra do código de referência superior a Charlie aumentarem 5 pontos percentuais na partição de mix de tráfego em relação à repartição do ano calendário anterior, a data de publicação desta decisão ou da última reavaliação, ou C. Decurso de 5 anos após a data de publicação dessa decisão ou da última reavaliação. É o relatório. Um comentário, senhores. Por favor, diretor. Com base na nota técnica número 16 de 2015 da Superintendente de Infraestrutura Aeroportuária, de 2 de setembro de 2015 e demais informações constantes dos autos do processo, observando o processo de certificação operacional em curso da ANAC do Aeroporto de Salvador e a necessidade de avaliação de risco relacionado ao não cumprimento do item 154.217, quanto à distância mínima para separação entre o eixo de pista de táxi e taxiway alfa e eixo de pista de pouso de decolagem runway 10/28 e, considerando as condições meteorológicas históricas locais favoráveis, com condições meteorológicas por instrumentos referente a cerca de 4% do tempo e aeronaves código Charlie, que representam mais de 80% das operações do aeroporto, nos termos do artigo 8º da Lei 11.182, de 2005, do artigo 9º do Regimento Interno da ANAC e dos itens 11.25 e 11.27 do RBAC 11 e item número 154.217E1 do RBAC 154, voto favoravelmente à proposta de concessão de isenção de cumprimento do requisito número 154.2.17E1 do RBAC 154, referente ao afastamento entre pista de taxiway e pista de táxi, taxiway e pista de pouso de decolagem runway, para o cenário operacional de utilização simultânea de aeronaves até letra de código Charlie, para o Aeroporto Internacional Deputado Luiz Eduardo Magalhães, localizado em Salvador, Bahia. É como voto. Acompanho. Aprovado. Aprovado a isenção proposta pelo diretor Fenelon para o aeroporto de Salvador. Algum outro assunto, senhores? São, então, 19h14. Dou por encerrada, então, a 13ª reunião deliberativa da diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil deste ano de 2015. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado. Obrigado.